Recentemente, a DC decidiu recomeçar o seu universo nos cinemas, e a sua primeira aposta foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Superman. O filme de fato é muito bom e conquistou o coração de muitas pessoas. Porém, tem um pequeno detalhe no filme que tem repercutido bastante entre os fãs mais fiéis do personagem, do Superman. E esse detalhe envolve a origem do herói mais icônico de todos. Mas será que essa alteração de fato redefine quem é o Superman de uma forma positiva ou de uma forma negativa? E foi exatamente essa pergunta que me fez gravar esse vídeo. Vamos discutir um pouco sobre essa mudança, claro, com spoilers, e tentar chegar em uma conclusão sobre ela. Antes de mergulhar de cabeça nessa reviravolta que envolve o Superman, é preciso entender o significado da palavra retcon. Retcon é um termo que as pessoas utilizam quando um livro, uma série, um filme, um jogo ou uma animação decide alterar ou redefinir algo já estabelecido de uma outra forma. Basicamente, é uma reinterpretação de algo que já foi consolidado. É como se uma peça do passado fosse reposicionada para fazer mais sentido dentro dessa nova história, dentro dessa nova narrativa. Algumas vezes, isso serve para corrigir um possível erro no roteiro, modernizar um personagem para uma nova geração, ou talvez só para dar mais fôlego mesmo naquela trama, que é exatamente o que eu acho que aconteceu aqui no filme do Superman. Mas mexer no passado, especialmente em um personagem tão grande como o Superman, obviamente faz com que isso seja repercutido nas redes sociais, e não necessariamente de forma positiva. Os fãs mais puristas, por exemplo, tendem a ficar bem incomodados quando um detalhe clássico é modificado. Uma boa retcon pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar a contar uma história, mas às vezes também pode ser um detalhe que danifique a própria história. Tudo vai depender do desenvolvimento dela e no que ela vai ter ou não a agregar na história que está sendo contada. E nesse caso aqui do filme do Superman, o James Gunn não teve medo e ele decidiu apostar alto. Olha pessoal, meu Superman aqui ó, lindão, né? Mas voltando, a essa altura do campeonato, todo mundo já está familiarizado com a história de origem do Superman, seja nos quadrinhos, animações, séries, filmes. A base da história é a mesma. Os pais biológicos do Superman, ou melhor, do Kal-El, enviam ele para a Terra em uma nave espacial, momentos antes da destruição de Krypton, e a motivação deles é clara, é emocionante e é heróica: salvar o seu filho e garantir que, mesmo com o fim de Krypton, uma parte de sua civilização continue viva, sendo ela o próprio Kal-El. Essa narrativa é praticamente um pilar do personagem, aquela imagem do bebê kryptoniano sendo lançado no espaço depois de seu planeta explodir. Ela vai representar a esperança, o renascimento, o sacrifício. E é exatamente daí que nasce boa parte da essência do personagem. Um ser que carrega dentro de si a dor da perda, mas também a vontade de recomeçar. E quando ele finalmente chega no planeta Terra, ele é acolhido pelos Kents, os seus pais adotivos da Terra. E a partir disso, ele cresce com esses valores humanos e se torna um símbolo de justiça que já conhecemos. Porém, no filme do Superman do James Gunn, temos uma pequena alteração nessa origem do Superman. Nesse filme, a motivação dos pais biológicos do Kal-El é um pouquinho diferente. Logo no início do filme, quando o Azulão perde uma luta e ele vai lá para a Fortaleza da Solidão se recuperar, os seus robôs eles colocam uma mensagem dos seus pais para ser transmitida. E a princípio, essa mensagem serve como um guia para o Superman, um lembrete do propósito nobre por trás de sua vinda na Terra, algo que acaba impulsionando ele a proteger a humanidade. Mas essa mensagem, ela está danificada, e inicialmente ela é muito bonita, mas o Superman não tem acesso ao resto dela. Porém, as coisas mudam quando Lex Luthor e a engenheira, juntamente com o Ultraman, invadem a Fortaleza da Solidão, e a engenheira, através de seus poderes, ela consegue não apenas ter acesso a essa mensagem dos pais do Clark, como também ela consegue de alguma forma consertar o resto da mensagem que estava faltando. E eles utilizam esse resto da mensagem para abalar o Superman psicologicamente. E claro, também mudar a percepção dos humanos sobre ele, já que o Super é bastante popular e querido pela população. O resto da mensagem revela que os pais kryptonianos do Superman não enviaram Kal-El ao nosso planeta apenas para salvá-lo da destruição de Krypton. Eles têm um plano por trás disso, um plano ambicioso, cruel e chocante. Por quê? Porque eles queriam utilizar o Kal-El como uma ferramenta de dominação. Segundo a mensagem restaurada pela engenheira, Jor-El e Lara esperavam que seu filho, ao desenvolver superpoderes sobre o Sol amarelo da Terra, ia encontrar múltiplas parceiras para ter filhos e assim dar início a uma nova geração de kryptonianos. O resto dessa mensagem é um soco no estômago não apenas do Superman, mas também da galera que acompanha o personagem, pois muitos não esperavam essa modificação, que isso, além de abalar a origem do Superman, também acaba de certa forma abalando um
pouquinho do legado de Krypton e do que ele representa. E é óbvio que uma mudança tão caótica não ia passar despercebida. Essa mudança não apenas afeta a narrativa individual do Superman, como ela também tem potencial para redesenhar completamente pontos do novo universo cinematográfico da DC. Tudo isso começa pelo próprio Clark Kent. No filme fica claro que essa bondade dele, essa sua esperança inabalável e, claro, o seu senso de justiça foram moldados em grande parte, mas não toda, pela mensagem que seus pais kryptonianos deixaram para ele. Aquela ideia de que ele seria um símbolo de luz em um mundo sombrio é totalmente deturpada quando ele tem acesso ao resto da mensagem. Agora imagina o impacto psicológico que essa mensagem tem no próprio Clark, no próprio Superman. Ao ter acesso a essa mensagem, ele fica bastante abalado, afinal, aquela mensagem que ele ouviu por anos e anos de sua vida acabou perdendo totalmente o significado quando ele teve acesso ao final dela. Clark percebe que os ideais que ele sempre defendeu, que ele acreditava que fazia parte do seu legado kryptoniano, na verdade teve sua origem corrompida. A esperança que o Jor-El e a Lara mencionavam no início do vídeo não eram para a salvação do seu filho na Terra, mas para o renascimento de Krypton agora em um novo lugar. Esse choque de realidade coloca o Clark em uma linha de pensamentos muito questionáveis. Ele se vê dividido entre o que ele acreditava ser e o que, biologicamente, ele foi programado para ser. É um momento de queda, mas também é um momento de levantar. Porque depois de ele ter acesso a essa mensagem, aconteceu alguns eventos no filme, mas em um determinado momento ele vai parar na fazenda dos seus pais adotivos da Terra, o Jonathan e a Martha Kent. E é lá que ele reencontra suas raízes. Ele entende de uma vez por toda que o que torna ele Superman não vai ser a sua origem alienígena, não vai ser seus poderes, mas sim as suas ações e os valores que ele aprendeu ao longo da vida. Mas não para por aí, porque essas revelações dos pais do Kal-El podem sim reverberar em futuras produções da DC. E um exemplo claro é a Supergirl. Será que as pessoas que a criaram também pensavam dessa mesma forma? E agora que os humanos sabem das intenções que os pais do Clark tinham, será que isso muda a forma como os humanos vão enxergar o Superman e quem sabe até mesmo a Supergirl futuramente, em futuras produções? Será que todo mundo vai simplesmente aceitar que de fato ele é uma pessoa boa? Será que ninguém nunca mais vai questionar sobre suas verdadeiras intenções na Terra? Acho difícil. Essa desconfiança que o público pode ter com o Superman pode abrir futuros caminhos sombrios para o personagem. Um ambiente cheio de tensão, medo e até mesmo xenofobia, porque os kryptonianos que podiam ser vistos como refugiados nobres agora podem se tornar possíveis futuras ameaças. E isso muda muito a dinâmica da relação entre os heróis e a sociedade, o que pode ocasionar conflitos morais e políticos mais complexos futuramente. Inclusive, o próprio James Gunn falou em uma entrevista recente que não é porque os pais do Clark, aliás, não é porque os pais do Kal-El eram dessa forma, que todos os outros kryptonianos também eram. Então pode ser que as pessoas que criaram a Supergirl, por exemplo, não tenham os mesmos ideais. A decisão do James Gunn em transformar os pais do Kal-El em possíveis colonizadores é ousada, mas ao mesmo tempo é um combustível que, na minha opinião, foi bom pro filme, porque além de dar mais peso para a história, provocar debates, ela também faz questionar se esse Superman é digno do nome Superman, porque essa mudança faz ele questionar de fato as suas intenções. Sempre que um personagem tão amado como o Azulão passa por uma mudança tão dramática, é natural que hajam aí controvérsias, e tá tudo bem se você não gostou dessa mudança, mas para mim essa abordagem serve exatamente pro tema principal do filme. O que significa ser bom quando todo o mundo tá praticamente te obrigando a seguir outro caminho? E é justamente por isso que agora eu quero falar sobre uma cena excelente onde a Lois e o Clark discutem sobre ser punk rock nos dias de hoje, que é basicamente sobre ainda acreditar na bondade. Superman aposta todas suas fichas nessa ideia. O James Gunn não quer apenas recontar a história do herói. O foco está aqui em mostrar no dom da escolha, em dia após dia, agir com humanidade e compaixão, mesmo que todo o seu redor sugira o contrário. E é justamente aí onde essa nova origem kryptoniana entra como uma peça-chave no desenvolver dessa história. Ao revelar que os pais biológicos de Kal-El tinham intenções sombrias da sua ida para a Terra, planejando transformar ele em um conquistador, o filme eleva a tensão moral do personagem, porque aí podemos ver que não são apenas vilões humanos como o próprio Lex e a engenheira que representam ameaças para o Superman, mas até mesmo os seres que deveriam dar exemplo positivo para ele. Essa revelação traz um conflito bem mais interessante. Como continuar acreditando no bem quando até sua origem mais distante está enraizada em intenções perversas? Sacou? E é aqui que o legado dos pais adotivos do Clark, os Kents, ganham ainda mais peso, porque a criação deles acabaram moldando o verdadeiro coração do Super. Não foi a herança genética dele, mas sim os valores que ele aprendeu na Terra.
Essa construção do Clark reafirma algo que torna ele tão especial. Ele não é herói por causa da sua força, ele não é herói por causa dos seus poderes. Ele é o Superman porque ele escolhe ser o Superman dia após dia. Ele escolhe ser empático, ele escolhe ser corajoso, ele escolhe ser bom. Mesmo, novamente, como eu vou falar mais uma vez, quando todo o seu redor sugere o contrário. No fundo, a mensagem de James Gunn aqui é simples, mas é poderosa também. Porque aqui, o Superman vai além de ser um símbolo de Krypton. Ele é um reflexo daquilo que há de melhor na humanidade. E o filme reforça que a verdadeira nobreza do Kal-El não está no seu sangue, mas sim em suas ações. É claro que nem todo mundo vai aceitar essa nova abordagem do Superman, e tá tudo bem você pensar de outra forma, mas eu admiro muito a coragem do James Gunn em utilizar essa peça, em utilizar esse retcon pra dar mais grinagem pra a história que ele quer contar. Então, pessoal, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, comenta e eu vejo vocês na próxima. Fui! Ah, olha meu Krypton aqui, tá? Peraí. Segura aí. Olhem, o Krypton tá pedindo pra vocês deixarem um like, tá? Deixa o like, deixa o like, deixa